Você se considera um desigrejado? Sente culpa por não frequentar cultos ou uma programação de uma igreja, de uma comunidade de fé? No vídeo anterior eu discorri sobre o processo de desinstitucionalização pelo qual passa o evangelicalismo brasileiro atual e do surgimento do fenômeno dos denominados desigrejados. Também falei sobre o surgimento do neossacerdotalismo, que pretende se colocar como uma nova forma de mediação entre Deus e o indivíduo na atualidade. Nesse vídeo eu vou traçar um histórico do ofício sacerdotal, ofício plenamente realizado em Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, por meio de quem foi estabelecida uma nova aliança de Deus com os homens, conforme o ensino do sacerdócio real de todos os crentes, expressamente detalhado no livro de Hebreus, um dos 27 livros do Novo Testamento, que foi um resgate exegético protagonizado pelo teólogo e reformador Martinho Lutero, sendo o sacerdócio real o núcleo, o DNA do protestantismo, que infelizmente foi esquecido pelos evangélicos atuais. Roda a vinheta. No período patriarcal, os israelitas foram orientados a fabricar uma arca revestida de ouro, que passaria a representar a antiga aliança de Deus com os homens. A arca deveria ser alojada no lugar santíssimo, dentro do tabernáculo, uma tenda móvel que simbolizava a habitação de Deus no meio deles, quando viveram como nômades no deserto por 40 anos. Também foram orientados a consagrar dentre os levitas os sacerdotes para o serviço religioso. E dentre os sacerdotes havia o sumo sacerdote, que uma vez por ano, no dia da expiação, entrava no lugar santíssimo, derramava o sangue do cordeiro sobre a tampa da arca, o propiciatório, para fazer expiação pelos pecados do povo. Expiar significa pacificar ou encobrir, fazer reconciliação. Significa que o sacerdote fazia a intermediação de Deus com o povo e com um indivíduo singular. Na antiga aliança, os limites impostos pela religião judaica tinham um status de divino. Ocorre que as ofertas e sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Significa que toda a ritualística da antiga aliança era uma cópia imperfeita de uma superior aliança em Cristo com o seu sacrifício vicário. O dia da sua morte foi o dia da última e definitiva expiação. Naquele dia, tempo e eternidade confluíram, inaugurando uma nova aliança. Sacerdote e sacrifício se encontraram no mesmo ato. Hebreus 9, 11 e 12 diz que, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Hebreus 9,15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. E quem deu a Jesus essa autoridade sacerdotal? Nem levita ele era. Eu cito Hebreus 6:20, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós no interior do véu, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No interior estava o lugar santíssimo, em que Jesus adentrou após rasgar o véu e expiar definitivamente os pecados do mundo, derramando seu sangue no madeiro para se tornar a eterna mediação entre Deus e os homens para todos os tempos e épocas. O sumo sacerdote eterno, da ordem de Melquisedeque, que não tinha genealogia de sacerdote. No texto de João capítulo 4, a mulher samaritana perguntou: nossos pais adoraram neste monte,
E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em sua resposta, Jesus quebrou todas as barreiras impostas pela religião. Dessacralizou a espacialidade e a temporalidade. Agora, o verdadeiro adorador adora em espírito. O espírito é justamente o contrário da materialidade. A adoração não se submete mais a tempo e lugar. Apesar disso, historicamente, a religião institucionalizada sempre se incumbiu na tarefa de separar o sagrado do profano, mesmo depois de Cristo. O lugar sagrado do lugar profano, o templo sagrado do templo profano. O sagrado é o separado, o excepcional, o especial. O profano é o lugar comum, o habitual, o espaço do cotidiano, do leigo. O sacerdote veterotestamentário separava uma coisa da outra. Essa concepção de desigrejado, ela está alicerçada numa visão institucional, denominacional, religiosa, que pretende separar o sagrado do profano. E cabe apenas dizer que o templo é um elemento religioso e visível que tem como objetivo separar o lugar sagrado do lugar profano. Quando se pensa em lugar sagrado, as religiões preparam espaços excepcionais. Veja, por exemplo, o Vaticano, ou Meca, e no Brasil agora o Templo de Salomão, espaços sagrados que refletem muito bem o que eu estou dizendo. Os espaços sagrados religiosos exigem uma suntuosidade diferente. Espaços inerentemente hierárquicos, distintivos e excludentes. Geralmente, nos templos, o pé direito tem que ser muito alto, o mais alto possível para que as pessoas se inferiorizem, para que elas se sintam pequenas e desprezíveis. O palco, o altar, fica acima do restante. A decoração, a estética tem que impressionar, tem que ser requintada. O material usado no piso, no teto, nas colunas, tudo é pensado para que seja um espaço diferente do comum. Coisas que não estão no nosso dia a dia, na nossa casa, no espaço da profanidade. É um espaço que existe para diferenciar, existe para ser especial. O local sagrado, o palco da liturgia, exige uma formalidade. Nesse espaço você precisa ter uma roupa especial, não pode ter as mesmas posturas e não pode ter as mesmas falas. Você não pode ter o mesmo comportamento que você teria se estivesse no espaço da profanidade, do cotidiano. A sacralidade, ela exige uma espécie de mise-en-scène. Você precisa incorporar um tipo de entidade sacral para ser diferente. Um tipo de máscara. Atualmente a coisa até avançou, né? Usa-se canhão de luzes, cortina de fumaça, sonoplastia impecável. É um espetáculo. Mas no altar só pode subir gente ungida, gente de grandíssima autoridade. No contemporâneo fenômeno do neossacerdotalismo, levantam-se novos sacerdotes todos os dias. Mas segundo a ordem de quem? Não se sabe. Após se autoproclamarem, partem naquilo que se auto-incumbiram, separaram o sagrado do profano. Constroem novos tabernáculos, templos, altares, ungem objetos, águas, lenços, relíquias, escolhem dia e hora para a manifestação do Espírito. Sacralizam coisas, pessoas, espaços e períodos de tempo. Existe mesmo um templo sagrado? Existe um espaço sagrado? Para se cultuar a Deus precisa-se definir lugar e horário? Qual era a igreja que Jesus frequentava? Qual era o endereço, o horário de culto? Essa concepção religiosa e institucionalizada de igreja foi construída historicamente. Não foi estabelecida por Jesus ou pelos apóstolos. Foram os líderes eclesiásticos do primeiro século. Com o crescimento da igreja,
foi se constituindo, se organizando, mas somente se institucionalizou no século IV depois de Cristo. Em 313, com o Edito de Milão, o imperador Constantino declarou o cristianismo como uma religião lícita, fato que proporcionou aos cristãos a liberdade de culto e de reunião. Somente a partir daí é que o cristianismo se apresentou como uma instituição, como uma igreja formal, isto é, enquanto um grupo oficialmente organizado. Antes a igreja agia na clandestinidade, na informalidade. Não cabe aqui traçar um histórico dos templos, desde o tabernáculo, o templo de Salomão, a reconstrução por Zorobabel e a reforma empreendida por Herodes no primeiro século da era cristã. No texto de Atos, capítulo 2, consta que os primeiros cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, às orações, e se reuniam no pátio do templo, partiam os pães nas casas. Muita gente interpreta isso como se fosse um parâmetro normativo para a liturgia de culto. Mas esse texto não trata da liturgia de culto, ou local ideal para se fazer reuniões, mas do modo de vida dos primeiros cristãos, que era permeado pela fraternidade, pelo amor, pela simplicidade, pelos ensinos mais básicos de Jesus e dos seus apóstolos. Nós sabemos que, no primeiro século, a igreja não tinha padrão de culto ou liturgia ou qualquer enredo engessado e formal. Era um grupo que crescia na informalidade. Eles não tinham um salão de reunião, não tinham banda de louvor, não tinham encontro de casais e escola bíblica. Ainda no primeiro século, devido à perseguição empreendida por Roma, se reuniam secretamente, isso quando possível, e eram torturados e mortos quando encontrados. A partir de Nero, o governo romano começou a hostilizar ainda mais o cristianismo, tentando até eliminá-lo. A perseguição romana alcançou seu ápice com o general Tito, no ano 70, ocasião em que a cidade de Jerusalém foi sitiada, o templo foi completamente destruído, não restando pedra sobre pedra. Caso se admita nesse texto um protótipo litúrgico, esse modelo ruiu junto com o templo e os primeiros cristãos teriam ficado todos desigrejados. Esse negócio de colocar banco um atrás do outro, colocar um palco, chamar de altar, caixa de som, banda de louvor, pregação, recados, oração, é um modelo recente na história da igreja. Os primeiros cristãos não dispunham de templos para realizar os seus cultos. Eles se reuniam em casas ou em pequenos cenáculos, onde era possível. O primeiro templo surgiu apenas no século IV, com a doação do Palácio Laterano ao Papa Milcíades, que transformou na primeira basílica do cristianismo, denominada Arquibasílica de São João de Latrão. A iniciativa partiu da instituição do bispo-chefe, o sumo pontífice, o Papa. Naquilo que interessava, resgatou-se a simbólica veterotestamentária. A partir daí foram construídos templos, basílicas, catedrais, abadias, capelas, santuários, paróquias. São muitos nomes, tanto faz. Todos refletem a mesma tentativa de sacralização do espaço, do lugar. Em 380, o cristianismo ganhou status de religião oficial do Império, pelas mãos do imperador Teodósio, através do decreto Cunctus Populus, o Edito de Tessalônica, que não só reconheceu o cristianismo a religião oficial, mas jogou à marginalidade todas as demais religiões, criando assim a denominada cristandade, uma inter-relação entre igreja e Estado, o cristianismo como a religião oficial do Império. A partir daí, o catolicismo reinou triunfante por centenas de anos, até a Reforma Protestante, que rompeu com a autoridade institucional da Igreja Católica. Quando Lutero se levantou contra os abusos da Igreja, das centenas de objeções feitas, 5 se destacaram
o que ficou conhecido como os 5 solas no século XX. Dentre estas, a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, contrária à primazia do sumo pontífice, o Papa, como único intermediário e porta-voz de Deus para com a Igreja, o único mediador entre Deus e o povo. Lutero foi odiado, caluniado e perseguido pela cúpula católica, mas o estrago já estava feito. Kierkegaard acreditava que se os sermões de Lutero fossem lidos na sua época, os seus contemporâneos descobririam o quão distanciados estariam dele. Poderia ser apropriado alguma vez memorizar um dos sermões de Lutero e apresentá-lo sem dar nenhuma pista disso. E então ver como o clero ficaria furioso e depois dizer: este é um sermão de Lutero, palavra por palavra. Na Reforma, os ofícios de Cristo foram redescobertos e com isso minaram a autoridade absolutista do Papa, dos seus signatários e de todo o alto clero. Lutero resgatou o núcleo central do livro de Hebreus, restaurou o significado do sacerdócio real para a Igreja. Ele afirmou de modo contundente que somente Cristo é o sumo sacerdote da Igreja e que nele todos nós fomos constituídos sacerdotes, anulando assim qualquer classe privilegiada de pessoas que estariam habilitadas a comparecer diante de Deus para servi-lo. Cristo é o verdadeiro profeta, o único que fala e ensina com autoridade inquestionável e infalível a palavra de Deus. Por isso mesmo, agora que estamos revestidos dele e da sua justiça e santificação, a sua verdade permanece em nós e podemos examinar livremente as Escrituras e não mais depender de nenhuma autoridade da Igreja para ler e interpretar as Escrituras para nós. A Bíblia é uma carta de amor para cada indivíduo. O livro de Hebreus, quando lido com um mínimo de discernimento, revela com clareza a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Atualmente surgem novos ministros sacerdotes, pastores, bispos, apóstolos, tanto faz o título que eles usam. Importa é que se vendem como os novos e únicos sacerdotes e mediadores de Deus e do povo. Trazem para si essa responsabilidade, num ar de superioridade até, com ensinos, palavras e revelações incontestáveis, fazendo promessas até de forma irresponsável, se apresentam como líderes supostamente infalíveis, com uma autoridade espiritual sobrenatural, com uma vocação privilegiada e com um acesso diferenciado aos assuntos celestiais. Eles passam a imagem de uma vida espiritual irrepreensível, se julgam escolhidos de forma superior, com uma unção espetacular, com um manto sagrado que os legitima como cobertura até de grupos menores. O suposto manto sacerdotal e profético serve de justificativa para ensinos até mesmo perniciosos, para as mais inconsequentes aberrações bíblicas e teológicas que levam a prática bastante controversas. Ainda assim, há pessoas que defendem que só se pode haver igreja quando há submissão a alguma dessas autoridades. A quem essa autoridade se submete? De que ordem é esse sacerdócio? E Kierkegaard ironiza: ó altivez rara, rara em nosso tempo, onde o pastor é um pouco mais que o sacristão, onde a cada 2 homens, um é autoridade, enquanto todas essas diferenciações e toda esta variada autoridade é mediada na loucura comum e num comune naufragium. Pois enquanto o homem algum jamais foi verdadeiramente autoridade, ou trouxe algum proveito ao outro por selo, ou conseguiu em verdade tomar clientes consigo, de uma outra maneira isso pode ter um melhor sucesso. Porque uma regra que nunca falha é que um bobo, quando passa, leva muitos outros consigo. Kierkegaard nunca se tornou pastor. Ele não pregava com regularidade, não se julgava na posição de autoridade, por isso não proferia sermões, mas apenas compartilhava suas peças devocionais em forma de discursos. Em suas palavras, discursos, não sermões, porque o autor não tem autoridade para pregar. Discursos edificantes, não discursos para edificação, porque o orador
não alega de modo algum ser um professor. Minha tarefa é iludir as pessoas, dentro do sentido e de verdade, para o compromisso religioso que eles lançaram fora. Mas eu não tenho autoridade. Em lugar de autoridade, eu uso o oposto. Eu digo, a tarefa é toda para a minha própria disciplina e educação. Isto, novamente, é um modo genuinamente socrático. Exatamente como ele era o ignorante, assim aqui, em vez de ser o professor, sou eu o que deve ser educado. Eu não me chamo de cristão, não digo a mim mesmo que sou cristão. Isto soa quase como uma forma de loucura, neste mundo cristão onde todos e qualquer um são cristãos, onde ser cristão é algo que todo mundo simplesmente é, especialmente alguém a quem o cristianismo importa no grau que importa a mim. Mas não pode ser de outra forma. Eu não posso estar a serviço da legião de mercadores velhacos, refiro-me aos sacerdotes, que falsificando a definição de cristianismo pelo bem dos lucros nos negócios, adquiriram milhões e milhões de cristãos. Eu não sou um cristão e infelizmente sou capaz de tornar evidente que os outros também não o são, sim, ainda menos do que eu, pois eles imaginam que são cristãos. Kierkegaard ele pondera que se a única forma autêntica de ser um cristão é por meio da integração a uma comunidade e a participação da institucionalização intermediada por alguma autoridade ou por alguma igreja, então ele, um cristão, tem que dizer que não é cristão. Não porque ele se encontra no âmbito do sem religião, mas porque, ao contrário, encontra-se justamente no âmbito considerado como propriamente religioso. Kierkegaard viveu no século XIX, embora pareça que ele viveu no Brasil de hoje. Ele saía às ruas de Copenhague em busca de cristãos nos moldes do Novo Testamento, isto é, imitadores de Cristo. Não encontrou. Do mesmo modo, Sócrates saíra às ruas de Atenas em busca de sábios, também não havia encontrado. Mas encontrou muita gente oferecendo doutrina e até cobrando para ensiná-la, os sofistas. Kierkegaard também encontrou muita gente se dizendo um cristão extraordinário, cheio de autoridade, cheio de unção, inclusive atraindo muitos seguidores. O bispo mora numa casa de 40 cômodos, enquanto Cristo não tinha onde reclinar a cabeça, dizia ele. Cristo disse ao jovem rico para ele vender tudo e entregar o dinheiro aos pobres. O pastor diz, venda tudo e entregue o dinheiro para mim. No próximo vídeo eu concluirei a analogia feita do pensamento de Kierkegaard com o assunto dos desigrejados. Até lá!